Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí à nossa matéria, hoje nós vamos falar sobre um novo tipo de MOSFET, que é o MOSFET E. Eu vou explicar o princípio de funcionamento dele e também alguns tipos, né, de polarização que a gente pode ter quando a gente está utilizando ele como chave, tá? Muito bem, pessoal. Então, o MOSFET E, ele é um pouco diferente do MOSFET D com relação ao aspecto construtivo, tá? Se vocês se lembrarem, no MOSFET D, eu tenho aqui um substrato N e eu tenho uma região dopada P, mas o substrato N também ele interliga, né, as partes superior e inferior aqui do meu componente. Então, se eu aplicar uma tensão, eu vou ter uma circulação de corrente através do componente, e é por isso que eu falo que esse componente é um componente normalmente em condução. No caso do MOSFET E, eu não tenho isso, eu vou ter aqui uma região N superior, uma região P no meio, uma região N inferior, ou seja, um sanduíche, né, de uma região P entre duas regiões N. Isso aqui lembra muito o BJT, só que com a diferença que, no caso do BJT, o terminal de base, né, ele tem um conector ligado diretamente no cristal, no semicondutor, tá? Então, eu teria aqui, né, um condutor metálico, né, para poder fazer o terminal dele, que seria o terminal de base, e ele está ligado diretamente no semicondutor, na parte dopada P. No caso do MOSFET E, isso não acontece, tá? Eu tenho o metal, né, o terminal dele é formado por esse metal aqui, e entre o metal e o semicondutor eu tenho uma camada de óxido, que é justamente o nome, né? O MOSFET vem disso, metal, óxido, semicondutor. Então, esse óxido, por ele ser isolante, ele faz com que a porta, qualquer coisa que eu ligar aqui na porta em termos de tensão ou corrente, né, fique isolada do dreno e da fonte. Então, isso traz uma característica muito legal quando a gente quiser fazer aplicações em sistemas de potência, onde, através de um sinal pequeno que eu esteja aplicando aqui, uma fonte que é fraca, por exemplo, né, para poder acionar, não vai ter nenhum consumo de corrente por aqui. E, além disso, essa tensão aplicada, ela está eletricamente isolada da corrente que eventualmente vai circular aqui dentro do meu componente, tá? A gente vai ver que essa tensão também controla essa corrente, ou seja, a corrente que vai circular do dreno para a fonte, ela também é controlada pela tensão de porta. Contudo, o terminal de porta ele fica isolado eletricamente. Eu tenho uma altíssima impedância aqui, né, através desse isolante, do óxido, que é um isolante, que faz com que não circule nenhuma corrente, portanto, eu não tenha uma conexão elétrica entre a porta com o dreno e a fonte. Tá? Essa característica é uma característica muito desejável do meu componente, a gente já vai ver por quê. Tá? Muito bem, do ponto de vista de símbolo, o símbolo ele difere um pouquinho do MOSFET D. Se vocês se lembrarem, o MOSFET D ele não tem esses três pontinhos aqui no símbolo dele, justamente porque, no caso do MOSFET D, eu tenho uma linha contínua aqui que indica que, se eu aplicar um sinal, uma fonte de tensão contínua no meu componente, vai circular uma corrente através do MOSFET, tá? Porque esse é um componente normalmente em condução. Eu não preciso ter nenhuma polarização para que circule corrente através dele quando eu aplico uma fonte de tensão externa. No caso do MOSFET, a gente vai ver que isso não acontece. Então, se eu aplicar uma fonte de tensão aqui, o que vai acontecer é que, né, se eu olhar o componente aqui do ponto de vista das junções, só para adiantar um pouquinho a conversa, eu teria uma junção, um positivo no lado N, né, aqui está o negativo no lado N também, mas assim, eu teria um positivo no lado N, eu não teria nada do ponto de vista de potencial ligado no P, e aqui o negativo no lado N. Então, seria como se
eu tivesse aqui um diodo polarizado reversamente, né, uma junção PN, um diodo polarizado reversamente, e aqui uma junção PN, teoricamente, com um diodo polarizado diretamente. Mas a gente já viu que não é possível circular corrente através de um diodo polarizado reversamente. Portanto, não tem corrente circulando no meu componente quando ele não está polarizado. Então, o MOSFET-E, ele é um componente normalmente aberto, né? Ele não tem condução de corrente se eu não aplicar nenhuma polarização na minha porta aqui, que é o gate. Então, por isso que o símbolo é assim. O gate ele tem um metal, isso aqui simboliza, né, uma hastezinha de metal, e eu tenho uma conexão entre o terminal de dreno com a fonte incompleta, né, aberto. Esse aqui é um circuito aberto, é como se eu não tivesse essa conexão elétrica, e realmente é assim, tá? Aqui eu tenho a parte que representa o substrato, né, e aqui a setinha que indica que ele é um canal N. Já já nós vamos entender por que ele se chama canal N, tá? Eu posso ter também um MOSFET do tipo canal P, MOSFET-E canal P, onde simplesmente eu inverto, né, a polaridade aqui das junções, então em vez de ter NPN, ele vai ter PNP, e é a mesma coisa, mesmo se eu colocar uma fonte externa, não vai ter passagem de corrente, ele também é um dispositivo normalmente aberto, e o símbolo, a única coisa que muda é a setinha, que agora é para fora, o que indica que esse MOSFET é de canal P. Tá? Como é que ele funciona? Então, esse dispositivo, como eu falei para vocês, é um dispositivo normalmente aberto, normalmente em corte, né? Ele não conduz corrente. E para a gente polarizar, ou para a gente fazer uma análise da polarização dele, a gente vai precisar de duas fontes de tensão. Uma fonte de tensão, ela vai ligada do gate, ou da porta, para a fonte, e a outra fonte de tensão vai ligada do dreno para a fonte. Tá? Primeira coisa aqui, como eu falei para vocês, na ausência de polarização, né, se o meu VGS, né, que é essa tensão do gate para a fonte, ela for igual a zero, tá? Eu vou começar a ligar essa fonte aqui, né, e vou começar a variar ela de zero em diante. Se ele for zero, a gente não tem circulação de corrente. Por mais que eu varie a minha fonte de tensão VDD, não vai haver passagem de corrente aqui entre o dreno e a fonte. Tá? A partir do momento que eu vou começando a polarizar positivamente essa junção aqui, então ele passa de 0 para 0,1, 0,2, 1, 2, 3, 4 volts, o que vai acontecer? Eu começo a ter uma polaridade mais positiva aqui no gate em relação ao terminal de fonte. Tá? Essa polaridade positiva, né, vamos imaginar que seja aqui, vamos imaginar 1 volt, tá? Estou aplicando aqui 1 volt entre a porta e a fonte. Essa polarização positiva aqui, como aqui eu tenho um dielétrico, isso aqui vai gerar um campo elétrico, né, que por ter polaridade positiva vai tender a repelir cargas positivas e atrair cargas negativas. Então a gente vai ver aqui, dentro dessa região P, essa região P ela está cheia de lacunas, né, de cargas, de portadores majoritários com carga positiva, que seriam as lacunas. À medida que eu coloco uma tensão positiva aqui, nesta região próxima ao contato aqui, eu vou ter um campo elétrico que vai começar a repelir essas lacunas, ou seja, essas cargas elétricas que estariam distribuídas uniformemente dentro do meu cristal P, elas passam a ser repelidas na direção oposta. Então, elas começam a se deslocar dentro do cristal P, se afastando desse local aqui onde eu tenho o campo elétrico forte. Em contrapartida, os elétrons livres que eu tenho dentro da minha junção, que eles já seriam, né, por conta, são os portadores minoritários, que seriam por conta da temperatura, tá? Eles começam a ser atraídos para a região onde tem esse campo elétrico positivo. Então, eles começam a se concentrar
perto aqui de onde tem o meu óxido, né? De onde está a minha interface da parte P com o óxido. O que vai acontecer? À medida que ele vai se juntando, aqui eu vou tendo um acúmulo de cargas negativas ali, ou de portadores minoritários, né? Lembrando que aqui em cima eu estou cheio de elétrons livres, né? Com os portadores aqui no cristal N, e aqui embaixo também, cheio de elétrons livres. À medida que eu vou aumentando essa tensão e vão sendo atraídos mais e mais elétrons aqui, vai chegar um ponto, tá, que é chamado ponto de limiar, em que esta região que está próxima à minha parte de óxido, né, o óxido que está junto aqui, vai fazer com que eu tenha uma concentração tal que vai permitir agora que os elétrons que estão na camada N de cima circulem para a camada N de baixo. E aí eu vou ter uma circulação de corrente através do meu componente. Tá? Esse ponto onde isso acontece, ou essa tensão VGS para a qual isso acontece, é chamado VGS de limiar. Tá? E isso varia de componente para componente. Então, o fabricante ele vai lá, projeta o componente, e lá no manual eu sei para qual tensão, qual é a tensão mínima que eu tenho que colocar ali para que haja circulação de corrente entre dreno e fonte. Tá? Essa tensão VGS limiar em inglês, limiar tem a palavra em inglês é threshold, né? Então, o símbolo é VGS-TH. TH de threshold, né, que significa linear. Então, se a gente for buscar lá no manual do MOSFET-E, o que eu vou ver é uma especificação de VGS-TH que vai indicar qual é essa tensão mínima para que isso aconteça. O que é que aconteceu nesse momento aqui? Olha que interessante. O cristal P, que antes ele não conduzia, né, e ele tinha uma quantidade grande de portadores majoritários com carga positiva, ele continua tendo, obviamente, mas naquela região ali, que é na interface entre o óxido e o meu cristal P, eu não tenho mais esses portadores, né, essas lacunas aqui, fica esvaziado dessas lacunas e, pelo contrário, eu começo a ter mais elétrons do que lacunas. Então, nesse pedacinho aqui do meu cristal, eu tenho uma inversão de portadores. Então, é como se eu fizesse esse pedaço se tornar um pedaço N, enriquecendo ele, né, enchendo ele de elétrons. Por isso que, normalmente, o MOSFET-E, ele, em inglês, né, o E aqui é de enhanced, ou enriquecido. Né? Então, eu faço com que esse pedaço, eu transformo um pedaço de cristal P, que teria como portadores majoritários as lacunas, num pedaço de cristal N, né? Onde eu tenho a maioria dos portadores são elétrons. E aí, quando eu tenho esse cristal, né, com essa inversão aí, eu consigo fazer uma circulação de corrente entre o dreno e a fonte. Então, é assim que eu consigo, através da tensão de gate, da tensão de porta, controlar a corrente que circula entre o dreno e a fonte. Então, mais uma vez, né, o MOSFET-E também é um dispositivo controlado por tensão, do mesmo jeito que era o JFET e do mesmo jeito que era o MOSFET-D. Tá? Então, basicamente, é esse o funcionamento. Se eu inverter, né, se eu voltar no zero, essa tensão, os portadores retornam aqui e eu corto novamente o componente. E nesse caso, não tem uma aplicação em que eu faça uma inversão da fonte, ou seja, eu aplique uma tensão negativa aqui como existia no MOSFET-D e também no JFET. Portanto, o MOSFET-E ele tem uma grande vantagem em relação aos outros dois, que é o fato dele trabalhar com tensões positivas de porta. Tá? Normalmente é difícil eu colocar tensões negativas, né, para poder fazer uma polarização de componente. Às vezes eu preciso de duas fontes separadas, né, ou às vezes eu tenho que lançar mão daquela autopolarização ou a polarização zero.
mas nesse caso aqui eu posso utilizar um acionamento de tensões positivas. Isso vai ser muito útil para poder fazer interfaces aqui, por exemplo, com portas lógicas TTL, né, que trabalham, por exemplo, com 0 e mais 5 volts. Então, vamos imaginar que eu queira acionar um MOSFET através da saída de uma outra porta lógica, já está pronto, né? Eu não preciso fazer nenhuma adaptação desse sinal, eu posso simplesmente conectá-los aqui, um na direção do outro, tá?